Em Bangkok, o Maharaja Ramendra luta contra o próprio coração, que não esquece Dara. Sua lembrança atormenta-o. Reconhece-lhe, tardiamente, o amor incondicional. Mesmo no seio de Brahma, ela lhe inspira o desejo incompreensível de procurar o filho. Jamais, contudo, fará isso. Deseja mesmo esquecê-lo completamente. Ama apenas aos seus filhos legítimos e à sua bela mulher. Mirtes é culta, elegante e sábia, como poucas. Ela, que ali se encontra, silenciosa, mede as estranhas modificações pelas quais ele tem passado. Sabe exatamente desde quando, desde o nascimento de seu caçula, Richard Arjuna. Por quê? O filho mais velho radicou-se definitivamente na Inglaterra em função de compromissos com o governo inglês, regressando esporadicamente para revê-los. Sua linda e culta Selene casou-se muito bem com um elegante e sedutor adido da embaixada. Mesmo de origem pobre, soube subir na vida, galgando degraus com o próprio esforço. Mirtes suspira, enlevada, ao relembrar a cerimônia de casamento que fora um verdadeiro conto de fadas, tal o luxo e o requinte. A festa durou vários dias e reuniu as famílias mais importantes e abastadas do país e de muitos outros. O palácio esteve feericamente iluminado por muitas noites. Após o deslumbramento das cerimônias e comemorações, eles partiram para a lua de mel, numa aprazível cidadezinha da França. Presente de seu pai, o Maharaja. Hoje, bem instalada numa riquíssima mansão, Selene é feliz. Além dos recursos do marido, sua família continua patrocinando a sua vida confortável. Richard Arjuna, todavia, nunca saiu de casa, nem tomou rumos mais definidos na vida. Continua sendo a maior preocupação dos familiares. Avesso à disciplina, foge a toda e qualquer responsabilidade. Com 35 anos, fartos e comodamente vividos, desbarata tudo o que suas ávidas mãos podem alcançar. Mirtes, severa e amorosa, descobriu há muito que com ele, todos os esforços são inúteis. Belo como um anjo, todavia, ele é mau como um espírito das trevas. Por sua causa, tem vertido muitas lágrimas, e com muito desespero, tem vivido o Maharaja. As famílias passam grandes apertos, quando surpreendem Richard às voltas com suas filhas. Nas relações com as mulheres, ele é cínico e canalha. Isto é amplamente sabido e divulgado. Sedutor, sensual e belo como um deus, ele as conquista para depois atirá-las ao léu. Não fosse ele o filho do Maharaja, e há muito, estaria morto. Alguns, mais revoltados, tentaram fazer justiça com as próprias mãos e foram severamente punidos, indo parar nas prisões ou desaparecendo, misteriosamente. O Maharaja argumenta, em defesa do filho, tratar-se de mulheres ambiciosas, que perseguem o rapaz de maneira imprudente. Mesmo ciente de suas culpas, defende-o e acaba por perdoar seus constantes desmandos, em consideração a Mirtes. Naquele instante, porém, no qual se surpreende com vultosas dívidas contraídas pelo caçula odiento, abomina o filho, tanto quanto o outro, do qual ignora o paradeiro, a ponto de desejar que ele tivesse morrido, na trágica noite do seu nascimento. Todavia, naquele tempo de triste memória, a vida parecia se divertir às suas custas. Nunca deveriam ter sobrevivido, infelizes que são, filhos enviados pelos deuses infernais para embranquecer-me os cabelos e alterar as batidas do meu coração. Sinto que um dia me defrontarei com o bastardo. Sim, um dia nos veremos.
A vida ainda me trará o passado de volta. Recorda a primeira vez que o viu na porta da casa de Boris, e de como ele o agredira verbalmente, sem saber com quem falava, de como prometera matá-lo. Por onde andará? Ao despedir seu pai adotivo, cortei de vez a condição de receber informações. Aquilo que soube, porém, foi o suficiente para concluir que ele caminha a passos largos para o abismo que escolheu como opção de vida. Laço algum nos une mais, a não ser que o destino me pregue uma peça. Por que e para que eu tinha de regressar sobre os próprios passos e salvá-lo naquela noite tenebrosa? O que se passa, meu amado? Vivem mergulhados numa grande injustiça social, sacramentada e mantida num duro regime. Usufruem diuturnamente os benefícios do suor, dos sacrifícios e das renúncias impostos aos seus súditos, explorados e esquecidos pelos poderosos. E assim tem sido, ao longo dos milênios, com mudanças muito tímidas, em todos os países desse mundo ainda tão imperfeito. Ela sabe que as mãos do marido estão sujas de sangue, todavia, ignora, intencionalmente, tudo o que possa desmerecê-lo. Fitando-a grato e sincero, ele responde: estou pensando nas diatribes do nosso caçula. Ah, filho desnaturado! Aproximando-se e acariciando-lhe os cabelos, ela o beija, apaixonada. Esse filho chegou com um recado dos deuses, quando nasceu, morreu e reviveu. Temos por seu intermédio muitas dores e muitos sofrimentos. Rogo incansavelmente aos céus que o modifiquem para melhor. Pode me dizer como está Astrid neste momento? Ainda acamada, esta casa está muito triste. Confiemos em Deus, tudo isso há de passar. Se não se incomodar, aguardarei aqui o regresso do barão. Absolutamente, fique à vontade. Caso queira, espere na biblioteca. Ele aconselha, indicando-lhe o caminho. Ótima sugestão. Enquanto aguardo por ele, poderei ler algo interessante. Quando o senhor barão chegar, pode avisá-lo da minha presença, por favor? Sim, senhor. O mordomo se vai, enquanto Danilo faz o que pretende. Adentra a enorme biblioteca e observa, satisfeito, a ordem e a grande quantidade de livros. Sobre uma das mesas estão algumas obras que lhe chamam a atenção, pela originalidade. Senta-se ali mesmo e passa a analisá-las, vivamente interessado. Assim concentrado, não percebeu que Astrid se aproximava. Ela vem em busca de um livro, pálida como um tecido de linho, enfraquecida, ela mal se sustenta nas pernas, caminhando devagar. Ao adentrar o recinto, silenciosa, surpreende-se com a presença dele e se detém. Atraído por seu olhar, ele se volta e fita-a, admirando-lhe a beleza, deslumbrante, apesar do extremo abatimento físico. Nos olhos de Astrid a alegria, pelo inusitado do momento. Danilo levanta-se e se dirige para ela, sorriso no olhar. Curva-se, beija-lhe a mão enquanto se desculpa. Perdoe-me a invasão, decidi aguardar o regresso de seu pai, e, enquanto isso, estou aqui a ler. Corando levemente, emocionada,
Ela faz um gesto com a mão enquanto responde rapidamente. De modo algum, sua presença e a oportunidade de lhe falar me alegram muito. Diga-me como está. Suspirando, ela responde, sincera. Como pode ver, não estou bem, creio que não sobreviverei a tão grande desgraça. Como ficar sem a presença encantadora da irmã querida? Somos muito unidas, cúmplices mesmo. Nós nos amamos, nos protegemos, dividimos alegrias e tristezas. Deus, como suportar a ideia de que ela pode estar infeliz e correndo perigo? Enfim, ela desata a chorar. Danilo lhe entrega um lenço no qual ela enxuga os olhos. Tomando-lhe a mão, ele a anima. Acalme-se. Assim pode piorar. Tudo faremos para encontrar sua querida irmã. Tomo a peito a incumbência de secundar seu pai na busca. Ela intensifica o choro, e Danilo a abraça, amorável. Confiante, Astrid recosta a cabeça no seu ombro. Sentindo-se no céu, um bem-aventurado, ele precisa de muito esforço para controlar o imenso desejo de apertá-la de encontro ao seu peito e declarar-lhe os seus sentimentos. Seu coração está aos pés desta mulher. Algo confortada, Astrid se afasta e pede: perdoe-me a fraqueza. Não precisa se justificar. Particularmente agradeço aos céus a oportunidade de tão preciosa proximidade. Ela sorri suavemente, aprovando-lhe a sutil investida. Vendo-a interiorizada, entristecida, acha melhor confirmar. Caso deseje ficar sozinha, irei embora e regressarei em momento mais oportuno. Rápida, ela rebate a ideia. De modo algum, eu é que interrompi sua leitura. Perdoe-me. Ora, não me peça isso. Que belíssima e desejável interrupção. Caso os céus se abrissem e um cortejo celestial viesse em minha direção, eu não teria ficado mais surpreso nem mais feliz. Matreira, olhos nos olhos, ela indaga. Além de ser um homem de ciência, é também, por um feliz acaso, poeta? Sedutor, Danilo lhe responde, casualmente, quando a inspiração me domina por completo, como agora. Sorrindo, silenciosa, ela demonstra sua satisfação com o que ouviu. Olhos nos olhos, como hipnotizados mutuamente, eles permanecem. Assim, o barão vem encontrá-los. Observando-os, sem ser notado, teme quebrar o encanto. Ele a fez sorrir. Essa amizade promete. Não fosse a tragédia que nos alcançou, eu me alegraria com as boas perspectivas entre eles. Gosto desse rapaz. Notando-lhe a presença, Astrid se precipita para ele e dá-lhe um sonoro beijo no rosto. Timidamente, arrisca. Descobriu algo mais, meu pai? Não, filha querida. Em verdade, fui ao banco resolver pendências financeiras. A Danilo pareceu que mãos estranhas lhe arrancaram a chance que se anunciava, muito oportuna, tirando-o do enlevo no qual se deliciava. Levantando-se, presto, dirige-se ao barão. Caro senhor barão, perdoe-me a invasão de sua biblioteca. Decidi ler enquanto o aguardava. Os bons livros me fascinam. Enquanto fala, estende-lhe a mão com fidalguia.
Ao apertá-la, o barão responde: amigável. Fique à vontade, caro senhor conde. Adquiri recentemente algumas obras raríssimas, seja pela edição primorosa, seja por seus riquíssimos conteúdos. Caso queira, poderá consultá-las, elas estão ali sobre aquela mesa. Era o que eu fazia antes que Astrid chegasse. Julguei que elas estivessem apenas fora dos seus lugares. Ora, fique à vontade. Elas estarão à sua disposição, assim que eu possa catalogá-las. Espero que Astrid me auxilie, como de hábito. Sim, papai, faremos isso quando desejar. Entusiasmado, Danilo declara: agradeço e aceito. Algumas delas me interessaram vivamente. Pois faça uso delas, onde, como e quando desejar. Agradeço-lhe, igualmente, pois posso perceber que consolou, em parte, a minha querida Astrid. Eu vim apanhar um livro e me surpreendi com a presença de Danilo. Conversamos, chorei, e ele, muito gentil, me consolou. Sentam-se os três ali mesmo, falam a respeito das obras recentemente adquiridas pelo barão, dando a Astrid as suas abalizadas opiniões como leitora assídua e competente, encantando, ainda mais, a Danilo. Num interregno, Danilo decide perguntar: o senhor barão conseguiu mais pistas a respeito do desaparecimento de Ingrid? Não. O inferno parece ter se aberto sob os pés daquele infeliz. Como pôde arrastar com ele o nosso anjo, roubando-nos a alegria da sua presença amada? Para onde a terá levado? Pigarreando, Danilo comenta, racional: caso ele a tenha raptado naturalmente, apesar de todos os indícios, há que se ter provas. Enfim, acabaremos descobrindo a verdade. A polícia ainda está investigando. Oh, Deus de todos nós, que ela esteja bem onde estiver, roga Astrid, interiorizando-se entristecida. Sim, que seja assim, e que brevemente a tenhamos de volta. Danilo completa despedindo-se. Não quer almoçar conosco? O barão convida. Agradeço-lhe, mas hoje não me será possível. Noutra ocasião, talvez. Danilo surpreende nos olhos de Astrid a decepção da sua recusa. Saindo enfim, ele caminha em meio aos seus pensamentos. Pobre e infeliz menina. Estar sob o poder de Tilbor já é uma desgraça. Que a misericórdia divina esteja com você, Ingrid. Nesta e noutras reflexões, ele chega em casa. Hassan vem recepcioná-lo, ágil, quase correndo, calçado nas suas sandálias de couro grosso e curtido. Oh, meu senhor Danilo! Vejo que traz o brilho de todas as constelações no olhar. Talvez tenha me deparado com alguma musa, quem sabe? Ele responde, habituado à perspicácia de Hassan, enquanto se liberta da capa, do chapéu e das luvas. Desabando numa cadeira de ébano, ele retém ainda os últimos acontecimentos e a recordação de uns maravilhosos olhos azuis. Cuidado, Danilo, o coração não foi feito para pensar. Discreto, Hassan vai organizar o trabalho do dia. No laboratório, a boa higiene é visível e a arrumação meticulosa.
Depois de um reconfortante banho, Danilo veste-se de maneira apropriada, segue para o laboratório e ali passa o restante do dia, entregue aos seus afazeres. Recorda outro laboratório, no qual a morbidez, a pouca higiene, os cheiros penetrantes e irritáveis, as sombras do mal desafiam, desrespeitosas e imprudentes, as leis maiores. Enterrados, Marfa e Boris caíram no esquecimento, como se jamais tivessem existido. Curiosamente, suas famílias, das quais só restavam alguns idosos, foram igualmente seguindo os mesmos caminhos. Crianças, há muito deixaram de nascer entre eles. Tilbor, que já os esquecera em vida, confirmou isso na morte. Por vezes, consegue vê-los à distância, errantes e solitários, um ignorando a presença do outro, separados em vida, separados na morte. Saindo da Rússia naquele dia, precipitadamente, arrastando atrás de si a bela Ingrid, Olga e alguns serviçais, ele viajou para o país que sempre ocupara os seus pensamentos e aspirações, a Moldávia. Ali chegando, aproveitou os préstimos do seu mais recente amigo e peregrinou à procura de uma residência que o satisfizesse. Naturalmente, esta deveria ser a cópia da anterior que muito lhe custou deixar para trás. Em algumas semanas, ele se instala, enfim, num castelo luxuoso, encravado, assim como o outro, numa montanha de difícil acesso, na Bucovina. Tilbor ama as alturas. Ali, reativou, ponto por ponto, a sua vida de antes. Nessas terras, expandiu as suas ações de magia, vendo sua fortuna crescer assustadoramente. Realizado, ele se permitiu voos de grandeza cada vez mais altos. Desta forma, integrou-se ao círculo de amizades do seu recém-conhecido. Adquiriu um título de nobreza e mudou sua identidade civil, bem assim como a de sua assistente e a de sua vítima. Tilbor Sarasate transformou-se no barão Dagor Phantom, sua assistente, Olga, na sinistra senhora Alban Prates. Ingrid, agora, é a baronesa Vicky Phantom. Desde que ali chegou, ele divulgou a notícia que a baronesa se encontra doente, incapacitada de sair de casa. E assim como foi na Rússia, ele é bem-vindo e incensado pelo poder que ostenta. Festas ruidosas, regadas a bons vinhos e muita comida, foram programadas e levadas a efeito quando da sua apresentação à sociedade. Pessoas proeminentes do lugar compareceram para ver aquele que chegava apresentando-se como cientista, metafísico, profeta e mago. Numa nova realidade e sob nova identidade, Dagor sente-se seguro. Num ritual de vidência à distância, ele tem acompanhado a vida de seu pai Damarani e dos seus irmãos. Interessa-se vivamente pelo irmão caçula, em tudo parecido com ele todavia, tem-lhe profunda aversão por tudo que o mesmo lhe tirou, assim como os outros dois o fizeram, mesmo sem saberem. Passou a planejar, meticuloso, a maneira de como resolver, de vez, o assunto que o incomoda desde a mais tenra infância. Que espécie de pai eu seria? Nunca saberei, jamais terei filhos. Abomino a ideia, nunca procriarei. Se bem que seria muito interessante descobrir se meu filho herdaria os meus poderes ou se surpreendentemente seria um cretino. Um sorriso diabólico surge em seu rosto. Ora, ora, que seria um ótimo laboratório, uma experiência sui generis. Explode numa gargalhada sinistra. Depois de meses e meses de desespero, revoltas e tentativas de defender-se, situações sempre resolvidas com os poderes maléficos de Daghor, que atraz sob o seu domínio mental o uso constante de narcóticos,
E a violência de Olga, hoje senhora Alban, a situação de Ingrid, baronesa Vicky, se mantém incerta e infeliz. Reiteradas vezes ela suplica ao seu raptor: Senhor, por quem sois? Preciso regressar à minha casa e aos meus. Para que e por que me mantém sua prisioneira? O que terei feito para sofrer, assim, as agruras do inferno? Nessas ocasiões, ela explode em pranto, desesperada. Ele fita-a, algo comovido e estranhando os próprios sentimentos que o alcançam à sua revelia, deixa-a entregue a si mesma, enquanto avisa: jamais a deixarei ir. Desista. Profundamente desalentada, e algumas vezes, indiferente ao que se passa ao seu redor, Vicky desliza pelos diversos ambientes. Vez por outra, apesar da fé que a caracteriza, chega a duvidar de que algum dia possa rever os seus e regressar aos braços do pai e da irmã. Sabe-se desejada por ele, como mulher, mas se mantém intacta, por uma providência que agradece e que está acima da sua compreensão. Todas as vezes que ele investe contra ela, na intenção de tomá-la para si, acaba por recuar, olhos arregalados, palidez mortal. Apesar de todos os percalços, de boa índole, Vicky tem se esforçado para conquistá-los. Roga aos céus não desenvolver o ódio em seu coração, nem desejos de vingança. Obrigado por assistir Radionovela Moderna. Assista ao próximo vídeo, a história de nossos heróis continua nele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes. Um grande abraço e até o próximo capítulo de Radionovela Moderna, o seu canal de entretenimento.